Olá, alunos do terceiro ano! Começamos agora mais uma aula de matemática, nossa primeira aula da semana. E nesta primeira aula de matemática, nós vamos verificar e reconhecer algumas ideias da multiplicação. Isso mesmo. Além dessa forma que nós estamos aprendendo durante as nossas aulas da unidade 4, que nós conseguimos reconhecer a multiplicação como uma adição de parcelas, nós vamos verificar e reconhecer também outras formas, como combinação de possibilidades, disposição retangular, e verificar como nós podemos resolver alguns probleminhas do nosso cotidiano utilizando a multiplicação, mas de uma outra forma, além dessa que nós estamos aprendendo, certo? Então, vamos lá. A nossa primeira ideia de multiplicação é a adição de parcelas iguais, certo? É aquela que nós estamos aprendendo e reforçando nas aulas de matemática. Então, o livro traz aqui para nós. O Ângelo comprou 5 pacotes de figurinhas. Quantas figurinhas ele comprou ao todo? Sabendo, né, que o Ângelo diz aqui para nós que em cada pacote de figurinha, há 4 figurinhas, certo? E o problema diz que ele comprou 5. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que fazer uma adição ou uma multiplicação. Como nós estamos aprendendo as duas e que uma é igual à outra, só que de formas diferentes, é bem importante que nós realizamos das duas formas, certo? Então, vamos lá. Qual é o número de adição que eu vou ter que adicionar aqui? Quantas vezes eu preciso adicionar o número 4? Porque em cada pacote tem 4 figurinhas. Se o Ângelo comprou 5, então eu vou fazer o quê? Nós vamos adicionar 5 vezes o número 4. Então, nós vamos colocar lá 4 mais 4, né? O professor está pensando no 5. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o que esse número 4 está se referindo? Ele está se referindo a um pacote de figurinha mais um pacote de figurinha, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Agora, para sabermos quantas figurinhas no total ele comprou, sabendo que ele comprou 5 pacotes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 pacotes. Agora, nós vamos somar todas essas figurinhas, porque em cada pacote vem 4. Então, nós somamos 4 mais 4 mais 4 e mais 4. Ele vai obter 20 figurinhas. 4 vezes o 5 é igual a 20. Então, nós descobrimos quantas figurinhas ele comprou ao todo. Fazendo o quê? Uma adição e depois a multiplicação. Qual é a multiplicação desse cálculo? Quantas vezes eu adicionei o número 4? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer o quê? 5 vezes, que é o número de vezes que eu adicionei um fator, ou uma parcela, né? E vou agora colocar o número que eu multipliquei. Então, eu multipliquei 5 vezes o número 4, e é também igual a 20, certo? Ok, agora então, voltamos para lá. Aí vocês vão concluir aqui, então, com os números que estão faltando e responder a questão do Ângelo, certo? Atividades. Número 1. Escreva cada adição na forma de multiplicação. Então, vocês têm aqui a adição. Aqui nós temos na letra A, 2 mais 2 mais 2. Vocês já podem colocar o resultado dessa adição. E depois concluir a multiplicação aqui também. Na letra B, vocês têm adição 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Aqui vão pôr o resultado e aqui montar a multiplicação.
Quantas vezes o número 6 foi adicionado? Aí vocês vão colocar o fator aqui. Que número foi adicionado? Esse número vai aqui. E depois o resultado. Assim farão também com a letra C, ok? Número 2. Observe a ilustração e responda as questões. Então, nós temos aqui 4 triciclos e as perguntas. Letra A. No total, há quantas rodas? Vale lembrar que um triciclo tem quantas rodas? 3 rodas. Então, o que vocês vão adicionar aqui é o número 3, certo? 3 vezes quanto? Se cada triciclo tem 3 rodas, o que nós vamos multiplicar? Nós vamos multiplicar o número 4 vezes 3 rodas. Mas por que a prof colocou o 4 primeiro? Porque são 4 triciclos, certo? Multiplicando 3 rodas em cada um, ok? E aí vocês vão colocar o resultado dessa multiplicação. Lembrando sempre, gente, que o número da frente, esse aqui, que o primeiro fator aqui, ele vai indicar quantas vezes nós vamos adicionar o fator que é o número de trás, tá? Lembrem-se sempre disso na multiplicação. Letra B. Represente a solução do problema com uma adição de quantidades iguais. Ok, aqui nós fizemos a multiplicação na letra A, agora nós vamos fazer a adição. Podem utilizar essa mesma estratégia que a prof mostrou aqui, só que agora com adição, ok? Letra C. Marque com um X a multiplicação que representa a adição que você escreveu no item anterior. Que multiplicação? Nós até já colocamos aqui, né? Só vocês responderem ali com os fatores corretos, porque o resultado é o mesmo, tá? Prestem atenção nos fatores aqui. Seguimos adiante nossa aula de hoje, então. Agora, nós vamos falar de uma outra ideia de multiplicação. Ela também é bem fácil e bem tranquila, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Que é a disposição retangular. Isso mesmo, quando nós queremos adicionar ou descobrir situações em que os itens, os objetos, ou seja lá o que você for somar, esteja organizado em uma disposição retangular, ou seja, esteja organizados em filas e colunas. O que a gente faz na multiplicação, então? Para descobrir rapidinho o resultado de algo que está organizado dessa maneira, sem precisar contar um a um. Bem tranquilo, gente. O que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para o nosso quadro e eu vou explicar antes para vocês aqui, tá? Deixa a prof apagar aqui. E nós vamos entender de forma bem clara e bem rápida também, né? Objetiva, para vocês conseguirem entender direitinho também, como que acontece a multiplicação, a resolução de problemas, quando nossos itens que nós queremos descobrir ou resolver o problema estão organizados em linhas e colunas. Vamos lá, então. Eu vou representar o meu desenho aqui como bolinhas, tá? Então, eu vou tentar organizar aqui. Digamos que em uma sala de aula há 4 fileiras. Aqui, o quadro tá aqui, né? Há 4 fileiras. Em cada uma dessas fileiras sentam 4 alunos. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, então aqui está a minha sala de aula, organizada em fileiras e colunas, certo? Fileiras assim, colunas assim, ok, gente? Para vocês lembrarem, então. E aí eu preciso descobrir rapidamente quantos alunos eu tenho na minha sala, só que eu não tenho tempo para ficar contando um a um. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar
o número de fileira vezes o número de colunas. Simples assim. Então, vamos lá. Quantas fileiras eu tenho? Uma, 2, 3, 4. Então, eu vou multiplicar 4 vezes. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4 vezes 4. Então, agora eu multiplico. Multiplicando aí, vocês lembram da tabuada? 4 vezes o número 4. Posso fazer aqui para quem ainda não consegue. Então, vocês podem fazer de diversas formas. Só procurem não olhar na tabuada para fazer vocês pensarem, tá? Vocês precisam raciocinar, não olhar na tabuada, porque senão o cérebro fica acostumado e aí ele não vai gravar como que chega o resultado ou o resultado dessa multiplicação, tá? Então, 4 vezes o número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cheguei ao resultado que 4 vezes o número 4 é 16. Então, eu sei que ao todo aqui na minha sala, que eu não precisei contar e que usei a multiplicação, há 16 alunos sentadinhos aqui, certo? Então, essa é a regrinha da disposição retangular para a multiplicação. Basta você multiplicar o número de fileiras vezes o número de colunas. Isso mesmo. Então, vamos para o livro para ver o que ele traz para nós. Para ganhar um brinde, a Diana precisou completar a cartela de selos. De quantos selos a Diana precisa para completar a cartela? Então, nós temos aqui, itens organizados em fileiras e colunas e que agora nós precisamos saber, identificar de quantas formas, aliás, quantos selos ela ainda precisa. Mas para não precisar contar um a um, nós temos uma estratégia que aprendemos agora. Nós vamos multiplicar 4 fileiras e 4 colunas, certo? Então, o livro diz aqui para nós, na cartela, há 4 fileiras para selos em cada uma. Então, 4 também, né? Cada uma das fileiras vai 4 selos. Aí a multiplicação vai ficar igual a da prof, né? Multiplicação, 4 vezes 4. Em cada fileira, 4 figuras. E aí, o resultado, certo? Atividades. Número 1. Observe a ilustração e responda as questões. Letra A. Há quantas fileiras com 4 árvores? Quantas fileiras? Vamos lembrar, gente. Fileira é o quê? Na horizontal, ok? Fileira. E coluna? Na vertical, certo? Não esqueçam disso. Letra B. Há quantas fileiras com 2 árvores? Aqui no caso também, as fileiras podem ser representadas pelas 2 árvores, né? 1, 2, 3, 4. Mas no caso teria que ser colunas. Letra C. Quantas árvores no total? Quantas árvores há no total? Se vocês forem contar, aqui está uma quantidade bem pequena, mas utilizem a multiplicação para vocês já irem praticando a disposição retangular também, certo? Letra D. Escreva uma multiplicação com os números 2 e 4, cujo resultado seja o total de árvores. Então, façam aí, quebrem um pouquinho a cabeça, né? Não literalmente, claro, né, gente? Brincadeira. E vocês vão fazer a cabeça de vocês funcionarem. Pensar, né? Cérebros pensantes, crianças inteligentes que vocês são. Muito bem, gente. Continuamos, então? Podemos ir para o próximo assunto? Disposição retangular. Ficou bem tranquilo para vocês? Conseguiram entender? Só vamos fazer mais um exemplo para vocês fixarem esse assunto direitinho, porque a prof deixou para vocês uma atividade de muitos desenhos organizados em disposição retangular para vocês montarem uma multiplicação
através desse desenho. Então, vocês precisam saber como resolver ou criar uma multiplicação a partir de um desenho em disposição retangular, certo? Então, vamos lá. Já vou montar aqui para vocês. Vamos apagar esses números rapidinho. E vamos lá. Então, agora, eu vou representar uma outra situação. Nós temos em uma caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas, e em cada coluna há 3 maçãs. Isso. Aqui está a minha caixa com maçãs, tá, gente? Eu fiz risquinhos, mas são maçãs, tá? Imaginem que são maçãs. Aí eu preciso calcular rapidamente quantas maçãs eu tenho nessa caixa. O que eu devo fazer? Primeiro, conto as minhas fileiras. Quantas fileiras eu tenho? 1, 2, 3. Eu tenho 3 fileiras. E multiplico pelo número de colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 colunas, então vamos multiplicar aqui. E agora é só eu montar e resolver a minha multiplicação. 3 colunas, 3 fileiras, aliás, vezes 6 colunas. 3 vezes 6 é 18. Então, quer dizer que nesta caixa eu tenho 18 maçãs, certo? Muito bem. Só verificando, então, multiplicação. Eu tinha 3 fileiras, multipliquei o 3, certo? Vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Multipliquei pelo 6. Agora eu chego ao resultado da minha multiplicação. 3 vezes o 6 é igual a 18. Chegamos ao resultado final. Ok, gente? Muito bem. Vamos para o nosso próximo assunto, então. O nosso próximo assunto é combinação de possibilidades. Isso mesmo, também envolve a multiplicação. Por quê? Vamos verificar o problema para a gente descobrir como que nós vamos utilizar a multiplicação, então, para resolver esse tipo de problema, que às vezes pode estar presente no nosso dia a dia, mas a gente nem percebe, né? O André está em um restaurante italiano. Ele pode escolher entre 4 tipos de massa, que são espaguete, talharim, nhoque e ravioli. Então, esses 4 tipos de massa ele pode escolher. E também 2 tipos de molho, que é o vermelho ou o branco. Então, ele pode montar diversos pratos com esses 4 tipos de massa e 2 tipos de molho, certo? Aqui, então, está a ilustração, ó. Ele tem espaguete, talharim, nhoque e ravioli. O molho vermelho e o molho branco. Aí o problema pergunta para nós, se André quiser um molho vermelho com uma massa, quais opções ele terá? Gente, agora nós podemos fazer o seguinte, para fazer uma multiplicação com números, sem precisar contar ou fazer algum tipo de desenho ou organização em tabela, nós podemos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar a quantidade de massa pela quantidade de molho. O resultado dessa multiplicação vai ser as possibilidades diferentes que o André vai ter para montar o seu prato. Isso mesmo, então vamos lá. Ele tem 4 possibilidades de massa, certo? Então, nós vamos multiplicar aqui. 4 vezes. Quantas possibilidades de molho ele tem? 2. Então, iremos multiplicar 4 vezes o 2. E 4 vezes o número 2 é igual a 8. Então, eu sei que o André vai poder comer
ou vai poder escolher, né, entre 8 possibilidades de saborear um prato de massa com um tipo de molho, certo? Dessa forma, nós podemos fazer a multiplicação. Quando nós quisermos descobrir de quantas possibilidades diferentes nós podemos obter algo, basta nós multiplicar um valor pelo outro que você tem as possibilidades de resolver. Há também, por exemplo, né? A menina queria ir ao shopping e estava com dúvida em como se vestir. Mas de quantas possibilidades diferentes ela podia se vestir? Ela tinha três tipos de sapato e 3 tipos de roupa: saia, vestido e short, por exemplo, né? De quantas possibilidades diferentes ela poderia se vestir? Então, nós podemos fazer também. Se ela tinha 3 possibilidades de sapato, digamos que ela tinha bota, sapatilha e chinelo. 3 possibilidades de sapato. Vezes 3 possibilidades de roupa, basta nós multiplicarmos, o 3 do sapato, o 3 da roupa. E aí, multiplica 3 vezes 3 vai ser igual a 9. Então, isso quer dizer que ela teria 9 possibilidades diferentes para vestir um sapato e uma roupa para ir ao shopping, tá? Também tem outra forma de nós descobrirmos essa quantia de possibilidades, que é através do desenho, tá? Esse mesmo problema das massas a gente vai fazer aqui para vocês conseguirem entender também que é possível, além de nós fazermos pela multiplicação, como nós resolvemos aqui, nós combinar as possibilidades através de desenhos e depois apenas contarmos, tá? Então a prof vai explicar para vocês como que a gente faz para chegar ao mesmo resultado que nós chegamos da multiplicação, só que através de desenhos, tá? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui, então, os 2 potes de molho. Aqui nós temos molho branco e molho vermelho, certo? Lá do André. Aqui nós vamos fazer as possibilidades de massa, que é espaguete, talharim, ravioli e qual que é o outro? Nhoque, né? Desenhei, fiz a minha ilustração. Agora eu vou fazer as possibilidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o molho branco com todas as possibilidades de massa possível. E depois o molho vermelho com todas as possibilidades de massa possível. Eu vou mudar a cor para a gente conseguir entender melhor, tá? Então, vamos lá. Primeiro, molho branco. Posso fazer molho branco com espaguete, molho branco com talharim, molho branco com ravioli, molho branco com brócolis. Nhoque, desculpa. O prof tá pensando no almoço já. Aí, eu vou também distribuir o molho vermelho com todas as possibilidades que ele tem. Então, eu vou distribuir molho branco com espaguete, molho branco com ravioli, molho branco com nhoque e molho branco com talharim, certo? Mudou um pouquinho as massas ali, é que elas mudaram de lugar e a gente não viu, tá? Agora, o que eu faço com essa minha ilustração? Eu vou fazer a contagem dessas possibilidades que eu fiz. Então, eu vou fazer o quê? Agora, nós vamos contar, Com o espaguete, quantas possibilidades tem? 2. Com o talharim, quantas possibilidades eu coloquei aqui? Quantos risquinhos eu coloquei para ele? 2. Com o ravioli, 2. Com o nhoque, 2. Agora, basta eu somar. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Mais 2, 8. Então, chegamos à conclusão que ele poderá consumir 8 possibilidades diferentes, de 8 possibilidades diferentes do alimento que está sendo colocado para ele,
certo? Essa é a forma de calcularmos as possibilidades através do desenho, ok? Terceiro ano? Então, agora nós vamos responder. Vocês responderão essa pergunta aqui. Se ele for comer só com o molho vermelho, quais as opções ele terá? É para vocês descreverem aqui, tá? Molho vermelho com uma massa. Molho vermelho com uma massa, ok? Ou a massa com um molho, enfim. Como vocês se organizarem aí. Quantas opções diferentes com uma massa e um molho André tem para escolher? André tem 4 opções de escolha para a massa. E quantas opções de escolha para o molho que nós conversamos já? Respondam ali então. Multiplicação. Multiplicando 4 vezes o número de molho é igual ao número de possibilidades que ele terá para consumir o alimento. E André, então, tem tantas possibilidades, opções, né? E vocês vão responder certinho. Tem também, gente, o mesmo problema, a mesma dinâmica da multiplicação com possibilidades, só que com tabelas. Isso mesmo, organizados em tabela, mas não deixa de ser diferente. Não deixa de ser igual, aliás, tá? É da mesma forma, com o mesmo raciocínio, só que organizados de uma outra forma as possibilidades. Então, aqui está para vocês resolverem. A Patrícia ganhou de presente uma boneca que vem acompanhada de 3 vestidos e 2 pares de sapatos. Pinte as possíveis combinações de um vestido e um par de sapato com que Patrícia pode vestir a boneca. Então, vocês têm 3 opções de vestido aqui e 2 opções de sapatos aqui. Então, vocês vão pintar. Primeira boneca, vestido azul, vestido rosa, sapato azul. Segunda boneca, vestido amarelo, sapato, e assim por diante, tá? Agora, depois que pintarem, responda as questões. De quantas formas é possível vestir a boneca de Patrícia? Aí vocês vão utilizar o método que a prof ensinou, da multiplicação, tá? Que multiplicação está associada ao número de possibilidades para vestir a boneca de Patrícia com um vestido e um par de sapatos? Qual foi a multiplicação para responder a questão A que você fez e chegou ao resultado? Beleza? Gente, a número 2 não precisa fazer, aliás, não tem, né, como fazer, porque elas é na ficha de adesivos que nós realizamos no caderno e quando voltarmos, elas estarão lá nos esperando e para revisarmos os conteúdos também, certo? O desafio da abertura vocês irão realizar e está falando para vocês que lá na imagem de abertura, para vocês observarem os sabores de sorvete, de massa e de cobertura disponíveis na sorveteria. Quantas e quais opções diferentes com um sabor de sorvete e um sabor de cobertura uma pessoa tem para escolher? Se vocês voltarem lá na imagem de abertura, vocês vão ver, deixa a prof só conferir que página que é, para mim conseguir acessar aqui, página 105, isso. Nós chegamos aqui na imagem de abertura, ó, e já identificamos aonde está o sorvete. Ele está aqui. E se uma pessoa for a esse sorvete, quantas possibilidades for consumir, né, um sorvete, de quantas possibilidades diferentes ela tem para consumir? Sabendo, né, gente, que ela tem 6 opções de sabor e 2 opções de calda, né? De cobertura. Ela tem morango e chocolate e 6 sabores de sorvete, de massa. Então, vocês vão descobrir de quantas possibilidades diferentes uma pessoa tem para consumir esse sorvete aqui, certo? Esse é o desafio de vocês. Vamos voltar, então, lá para o nosso livro. Vamos verificar o que nós temos para realizar mais, então. Acredito, galerinha, que por hoje é só. Hoje aprendemos diversas formas diferentes também, onde nós estamos com a multiplicação e utilizamos ela para resolver alguns probleminhas do nosso dia a dia também, né? Então, muito
Muito bem. Um beijo gigante para vocês, façam com atenção, se dediquem aos estudos e bons estudos, tá? Beijos da Profinéia.